Beleza? Grande galera, tudo jóia? Seu lindão! Saudade de você, cara! Caramba! Muito Também bom te bom. ver. Pelo menos assim, né? É, Cara, sim. tão perto e tão longe, afastados por uma pandemia. Como disse uma vez Nietzsche, né? A sociedade, ela tem que se reinventar em tempos de crise, né? Perfeito. E estamos fazendo isso. Né? Já agradecer aí, ó, já tem gente aqui de Belo Jardim, Caruaru, Nazaré, Recife, muita gente aí chegando, né? Paudalho, Carpina, galera aí ó, aparecendo, Vicência, Vertente, Menino, grande Edinaldo vai estar com a gente aqui, ó, também fazendo uma live topada. Edinaldo é porrada, meu amigo. Edinaldo é nosso irmão. Naldo mora no coração. Naldo é show, velho. Show. Diogo, bem-vindo. Daniel, bem-vindo. Débora, bem-vinda aí, filhota. Galera, por favor, avisa aí nos grupos. Sai avisando geral. Daira, bem-vinda. Né? Sai avisando geral que o bicho vai pegar. Né? Vocês estão diante aí, né, de um dos maiores nomes de geografia de Pernambuco. Você, no caso aí, deseja realmente ter uma visão social, uma visão politizada na parte de geografia, tem que colar nesse cara. E hoje a live vai ser diferenciada, viu? Então vamos para cima, vai avisando. Falta 2 minutinhos aí para a gente startar. Avisa todo mundo. Tony, avisa para geral aí. Já vai avisando. Lara, o Anderson, sai avisando todo mundo. Né? Bota aí nos grupos. Tá entrando ao vivo aí. Super Heraldo, né? Aí na página do MDM. Vamos embora. Ana Macena, Rebeca, Jéssica. Sai avisando todo mundo aí. Joga nos grupos. Que agora é tiro, porrada e bomba. Né, o tema aí, pancadaria, por sinal. Né, um tema muito importante, muito atual. Natália, sua linda, bem-vinda. Ana Alice, né, Ana Macena, vamos embora. O time Maria Alícia. Lindona Maria Alícia, saudade. Né, Dani, Cibele. Então, assim, o tema de hoje, Geraldinho, o que é que esse pessoal aí vai encontrar aí de presente hoje? Bom, o tema de hoje, meu querido Júnior e demais companheiros, vamos falar um pouco sobre a economia do planeta envolvido nessa pandemia, não é? Nós já tivemos várias outras crises econômicas, crises que em 29 basicamente acabou com a economia do planeta, a grande crise, a grande depressão de 2008, mas só que ela tem critérios diferenciados. Certo? Exato. E a gente vai justamente conversar um pouco sobre quais critérios, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, e a OMC, Organização Mundial do Comércio, né, elas duas estão fazendo uma estimativa de que o comércio mundial deverá ter uma retração neste ano em torno de 30%. Então a gente vai falar sobre os impactos dessa pandemia na economia do planeta. Perfeito. A gente está falando aí, na verdade, sobre uma situação provavelmente, talvez nunca vista, eu acredito, né? Porque apesar de ter tido o craque da Bolsa, a quebra da Bolsa de 29, né, que foi realmente uma situação muito extrema, mas a gente precisa perceber um detalhe que é importante. Pela primeira vez, o problema não está sendo apenas econômico, a economia está sendo afetada, né, por uma outra situação, outra circunstância, que diga-se de passagem, é extremamente sério, né? Aproveitando para frisar, galerinha, por favor, lavem as mãos. Por favor, não saiam de casa, a não ser que seja algo de extrema necessidade. Extrema, né?
a gente precisa aí realmente se cuidar, ninguém está querendo fazer pânico, colocar pânico na cabeça de ninguém, mas, pelo amor de Deus, vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão aí. Galera, imagine se em vez de número, morreu 1.200 pessoas de ontem para cá nos Estados Unidos. 1.200 é um número altíssimo. Né? Imagine se ao invés de números, nós trocássemos isso por pessoas que amamos. Porque isso está acontecendo na casa de alguém. Né? Alguém está perdendo o pai, alguém está perdendo o filho, alguém está perdendo. Né? E perder de verdade nunca é bom. A gente sabe que a vida é passageira, a gente sabe que não somos eternos nesse corpo aqui. Né? Para quem acredita em Deus, e eu acredito que isso aqui é uma escola, né? A nossa vida é uma escola, a gente está vivo de verdade na eternidade, junto de Papai do Céu. Né? Mas eu acredito também que não é por conta disso que a gente precisa acelerar, né? A gente pode muito bem aproveitar o máximo de tempo possível aqui ao lado das pessoas que amamos. Beleza? Então, por favor, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, nem mesmo mercado ou qualquer outra coisa, evitem. Evite, só vá se for de extrema urgência. E outra, você, no caso, que é mais jovem, vai no mercado, compra o que tem que comprar, volta rápido para casa, toma banho, lava aquela roupa que você utilizou, não fica dando vacilo, não fica dando contato, beleza? É para desinfectar mesmo. Isso aí é uma coisa que é fundamental para vocês, beleza? Olha, Esdras. Heraldinho, Esdras, mandando abraço aí para você. Né? Então, galerinha, se cuida, beleza? Heraldinho, passa a palavra aí pro mestre, porque eu também estou em posição aqui, ó, para começar a anotar. Que a gente precisa. Né? Inclusive, Edinaldo, eu vi uma charge que eu me lembrei muito de você, que hoje foi tão corrido que não deu nem para compartilhar. A gente está trabalhando tanto nessa questão do online, que eu não tive tempo nem de compartilhar. Veja como está a questão do tempo. Né? Inclusive, eu peço desculpa, teve gente que chegou para mim e fez, professor, me ajuda com redação. Cara, eu juro a você que eu vou te ajudar, mas pelo amor de Deus, né? Querendo ou não, está um pouquinho acelerado o negócio aqui. Mas a charge dizia o seguinte, você que é cristão, pense da seguinte maneira, o que é que você acha que Jesus, estando na Terra, faria agora? Ele cuidaria da economia ou ele salvaria mais um irmão? Porém, vale ressaltar um detalhe. Se você é uma pessoa que, graças a Deus, tem comida na sua mesa, lembre que talvez o seu vizinho não tenha. Coloca a mão no coração. Um prato de comida agora pode fazer toda a diferença na vida de um irmão. Beleza? Heraldinho, arrocha, pai, que eu também estou aqui preparado para anotar que isso tudo vai virar contexto de redação. Vamos para cima. Para cima. Para cima, papai. Para cima. Bom, hoje a gente vai conversar sobre algo muito importante. Né? Como o Júnior frisou, nunca na história da humanidade nós tivemos uma crise econômica que foi despertada por uma crise de saúde. Tivemos, sim, grandes epidemias na história. Por exemplo, a grande peste negra, né, a peste bubônica, que dizimou um terço da população europeia, cerca de 300 milhões de habitantes. Mas, dentro dessa concepção da história moderna, isso não se concretizou, não. Tivemos, sim, a questão do SARS, a questão da gripe espanhola, né, que matou muitas pessoas, certo? Mas nesse mundo globalizado em que vivemos, a transmissão, o contágio foi muito rápido. Você, por exemplo, chega em um aeroporto, uma pessoa infectada dá um espirro nesse aeroporto. Esse aeroporto, por exemplo, tem 5, 10 mil pessoas em um ar-condicionado central. O vírus vai percorrer tudo aquilo ali. Você vai entrar no avião, vai infectar aquele que não estava no aeroporto, mas que fez a escala. Esse que estava no avião, quando chegar no aeroporto da cidade dele, do país dele, vai espirrar, vai ter contato com as pessoas. Então, esse processo de pandemia, esse processo pandêmico, ele é, sem menor sombra de dúvidas, um dos maiores problemas de saúde pública e da economia mundial associados. Né? Quando a gente vai falar sobre economia mundial, eu sou cristão, né? Eu sou evangélico, eu sempre digo para os meus alunos, é melhor salvar a economia ou salvar vidas? Aí alguns me dizem, sim, professor Heraldo, salvar vidas é essencial, mas tem pessoas que vão precisar do dinheiro
para poder comprar os seus mantimentos, para se manterem. Ok? Pessoas vão ficar desempregadas, já estão. Lá nos Estados Unidos mesmo, cerca de 232 mil pessoas pediram, não é, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em um período inferior a um mês. Ou seja, foram demitidas estas pessoas. Só que eu sempre digo para o meu aluno, bem, economia é essencial para o desenvolvimento da nação? É. Mas essas pessoas vão ter que ter saúde para comprar os produtos que outros vão fazer. Economia é essencial? É. Mas é melhor você correr atrás do emprego do que tirar essa vaga de emprego porque o indivíduo foi morto. Aí até algumas pessoas em tom de brincadeira e péssimo gosto, então os que estão desempregados vão assumir o emprego daqueles que estão sendo infectados. Aí eu até disse, isso é uma piada de mau gosto, mas não tem um fundo totalmente mentiroso. Porque o capitalismo é assim, vai ter sempre alguém para substituir. Então cabe à nação cuidar dos seus habitantes. Cabem aos líderes políticos fazerem com que a economia seja salva, mas primeiro sejam salvas as vidas. É melhor nós contarmos o número de desempregados para poder revertermos a situação do que contarmos o número dos que foram mortos, que essa situação é irreversível, certo? Perfeito. A economia do planeta, ela é altamente interdependente. Nós temos, por exemplo, o país que mais produz no mundo, China. A pandemia, o processo pandêmico, de acordo com alguns cientistas, começa em Wuhan, na China. As pessoas dizem, mas começou numa cidadezinha da China. Não. Wuhan é uma cidade que ela é tamanho de São Paulo, ela tem 11 milhões de habitantes. É uma cidade extremamente cosmopolita, uma cidade que tem grandes centros comerciais, industriais e de distribuição. Então nós vamos perceber que começou num país onde o processo de concentração demográfica é muito grande e tem muitas pessoas do mundo todo fechando negócio com este país. Este país é o maior produtor mundial de gêneros industriais. Não é o maior PIB do mundo, porque é o dos Estados Unidos ainda. Só que a China é o maior produtor mundial. Então, se a China é o maior produtor mundial e começou esse processo pandêmico por lá, outros que dependem da China vão passar a sofrer déficits econômicos. Por exemplo, quem é o maior cliente do Brasil no mundo hoje? É a China. Perfeito. Então, os chineses compram insumos brasileiros, compram commodities, produtos do setor agrícola e do setor extrativista mineral. Eles transformam esses produtos e revendem para o mundo todo. Então, nós vamos ter aí a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, com um novo contexto chamado Nova DIT. O processo de expansão das multinacionais. Economicamente, nós sabemos que o mundo todo, ele vê os Estados Unidos e a União Europeia como grandes centros produtores econômicos e realmente o são. Mas são também grandes centros consumidores. E que muitos desses produtos têm como base de insumo feitos na China. Por exemplo, a Apple mesmo, aqui no Brasil, já está sem manter os seus aparelhos. Por quê? Por um motivo simples. Dos 238 produtos que o iPhone possui, das 238 unidades que existem dentro de um iPhone, 196 são feitos na China, por uma empresa chamada Foxconn, que aqui no Brasil também tem uma filial dela no estado de São Paulo, que produz os iPhones aqui no Brasil. A Apple está sem insumos. Os outros produtos que a Apple compra é da Samsung, da Sharp, da Sony. Então, esse produto globalizado, global, chamado smartphone, ele não é produzido em um só país. Porém, um determinado país produz a maior concentração de produtos e insumos para que ele funcione e que ele venha a existir. E é a China. Os respiradores tão importantes, os respiradores mecânicos. A China é quem mais produz no mundo esses respiradores. As máscaras. A China é o maior fabricante do mundo de material médico hospitalar.
Então, afetando a China, a economia vai afetar a economia de muitos outros países, direta e indiretamente. Mas eu estou falando só de economia, eu estou falando também de uma pandemia. Eu estou falando de um dos maiores problemas de ordem sanitarista e médica que nós já enfrentamos. O vírus, ele é muito violento. Nós vamos precisar identificar vários critérios sobre o vírus. Um deles é o seguinte: ele não escolhe rico nem pobre. Ele simplesmente infecta. Só que tem um porém. O rico e o pobre, eles vão ter sistemas de saúde diferenciados. Enquanto que a grande maioria da população vai para o SUS, nós vamos ter... Aqui tem uma pergunta, né? Logo a interdependência da economia mundial. Aulas, as teorias da conspiração. As teorias da conspiração que dizem que a China infectou o mundo para crescer economicamente. Bom, tem pessoas que realmente desenvolvem textos sobre teoria de conspiração, né? Inclusive tem até um videozinho dos Simpsons, de 1991, que mostrava muito bem essa teoria de conspiração. Os chineses produzindo os insumos industriais, aí vinha alguém tossia no insumo, aí o norte-americano pegava, aí o vírus começava a passear para que a China se transformasse na maior potência econômica do mundo. Esses textos de teoria de conspiração são analisados de uma forma até genérica. Mas vamos pensar um pouquinho. A China produz. Quem consome? Estados Unidos. Se os Estados Unidos têm 238 milhões de habitantes, certo? Vamos botar aí, vamos colocar 250 milhões. Quer mais, né? Os dados estimados da população dos Estados Unidos para este ano, né, seriam 278. Mas vamos colocar 238 milhões de pessoas que têm um padrão de consumo muito alto. Vamos diminuir 200 milhões de pessoas que têm um padrão de consumo muito alto. É a população do Brasil, que é 210 milhões. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Porém, o padrão de consumo estadunidense é 7 vezes maior do que o da China. Se a população do planeta fosse feita somente por estadunidenses, o planeta não teria condição de suprir as necessidades minerais produtivas de nem menos nem mais do que 1 bilhão e meio de pessoas. Hoje o planeta tem 7 bilhões e mais. 7,4, 7,5 bilhões. Se a população dos Estados Unidos fosse o padrão de consumo da população do planeta, não teríamos condição de suportar 1 bilhão e meio, quando temos 7 bilhões e meio. Então, a China ia dar um tiro no próprio pé. Ela ia vender a quem? Então, ela ia estar, na verdade, perdendo dinheiro. Não é isso, Júnior? Ela, na verdade, ela estaria fazendo um projeto onde ela seria uma das primeiras prejudicadas economicamente. Se a gente está fazendo um projeto para crescer a nossa economia, provavelmente eu não vou querer tirar dinheiro do meu bolso, vou querer inserir dinheiro no meu bolso. Né? Então, se houvesse alguém que eu fosse proteger, esse alguém seria o meu maior consumidor. De cara, já começa por aí. Né? Abraça aí Francisco Wilk, um dos melhores professores de Química de Pernambuco. Wilk, é pressão, meu irmão. Marca com você para a gente fazer uma dessa aqui também, que meu amigo é lapada. Mas vamos para cima. Geraldinho, obrigado aí por essa parte da explanação. E vamos embora que amanhã eu estou usando tudo isso, amanhã vai ter redação. Daqui a pouco tem física, 4 horas da tarde. Amanhã, 2 horas da tarde, eu estou usando todo esse teu repertório para trazer. Eu vou construir uma redação ao vivo com todos os feras aqui. O pau vai cantar, para cima. Vamos embora que eu estou anotando tudo, papai. Simbora, pai. Ó, a parada é a seguinte. A OMC, Organização Mundial do Comércio, ela está trabalhando com um retrocesso na economia mundial. De acordo com a OMC e com as autoridades da China, para depois dizer que essa questão é uma questão de que é um vírus chinês, que não é um vírus que surgiu na China, mas não foi feito pela China. Pode ter surgido em Hong Kong,
certo? Lá em Kuala Lumpur, na Malásia, que a China atrai muitas pessoas, então infectou-se primeiro na China, acredita-se, não é? Se bem que tem casos de mortes no ano passado, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, com pessoas que tinham os mesmos sintomas. Las Vegas, um grande centro mundial de diversão e econômico, não é? Bom, mas isso não vem ao caso. Vamos para a economia mundial. Então, nesse processo da economia mundial, por que não foi a China provocadora disso? Pela primeira vez em 50 anos, o PIB da China não vai ultrapassar nem pelo menos 6% de crescimento. Porque teve picos de 12%, 15%, 17% de crescimento chamado milagre chinês. A primeira vez em 50 anos, o PIB da China vai ser de 0,1% crescimento, se houver. Então, a OMC, ela trabalha com uma retração no comércio mundial de 30% e uma queda no PIB de todos os países do planeta. Todos os países do planeta. Então, nós estamos vivendo uma crise que o grande crash da Bolsa de Valores de 29 também fez. Essa crise mundial de 29, ela está se perpassando, só que desta vez não foi uma crise de superprodução. Agora foi uma crise gerada justamente por uma pandemia sanitarista médico-hospitalar. Imaginemos nós, por exemplo, os países têm fundos de reserva para essas crises. Então, os países europeus, eles vão lidar melhor com esse processo de crise. Acabei de ler uma matéria que os jogadores do Barcelona, capitaneados por Lionel Messi, vão reduzir em 70% os seus salários para que estes outros mais humildes do clube, um roupeiro, a pessoa que trabalha no marketing, eles têm o seu salário recebido por inteiro. O governo de Portugal está pagando uma bolsa de complemento salarial, pois medidas estão sendo feitas para que não haja desemprego nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também. Só que nós temos que pensar o seguinte: Estados Unidos tem um fundo de reserva muito grande, certo? A União Europeia tem um fundo de reserva muito grande. Aí vão dizer, então a economia do Brasil vai ficar mais afetada? Talvez sim, talvez não. Creio que não, por um motivo muito simples. Os bancos têm uma pergunta aí. A sociedade de mercado pautou-se na acumulação financeira, redução de investimentos, especialmente no âmbito social, que revela, esse é o grande Edinaldo, o estrangulamento dos serviços de saúde pública em escala global. Isso, amado mestre. Então, perfeito. Esse estrangulamento... Vale dar uma... Eu posso trazer um pouco de humor ácido? Porque chegou aqui, assim, essa parte... Depois eu vou dar uma editada para não ficar, né? Quem estiver vendo, verá. E depois a gente deixa isso para lá. Deixa para lá. Esse tipo de comportamento é um comportamento muito forte. Eu acho tão belo, né? A gente vê aí todas as instituições se organizando, né? Os grandes nomes, para ter uma redução. É exatamente o que, por exemplo, o Congresso Nacional está fazendo hoje, né? Como, por exemplo, o dinheiro que é aplicado na campanha política, que eles abriram mão. Eu vou continuar anotando aqui. É uma brincadeira, né? Mas segue o conhecimento. Vamos embora. Vamos entrar nessa esfera, não. Eu não vou entrar não, porque senão dá ruim. Como o mestre vai dar meia-noite a gente aqui. Rapaz. Como o mestre Edinaldo falou, esse processo de estrangulamento dos setores de saúde é muito grande. Por exemplo, nós do ano passado para este ano tivemos uma diminuição de 12% do investimento no SUS, que é necessário para que se combata essa pandemia. Outra coisa importante que nós tivemos, a adoção nos países europeus de um neoliberalismo, só que um neoliberalismo diferente daqueles que foi implementado em países asiáticos e na América Latina. O Estado mínimo. Esse Estado mínimo estrangulou justamente
aquele que mais precisa do fator social, que é o mais pobre, o mais humilde. Veja, por exemplo, no Chile e no Peru, medidas, né, que foram feitas através de implementação do neoliberalismo, fizeram com que o sistema de saúde, e do Chile, que é um país mais organizado do que o nosso, entrasse numa situação de pré-colapso. No Peru, em colapso total. Por quê? Porque foi tirado daquele que mais precisa, que é o pobre, para investir na economia. A abertura econômica, é muito bonito isso. Vamos crescer economicamente para que essa distribuição seja de forma igualitária para todos. Oi, e o capitalismo virou socialismo? Não vai ter, não. Sempre vai ter a mais-valia. Sempre vai ter o capitalista, o grande capital, coordenando isso. Em momentos de crise, querido Júnior e demais companheiros, quem mais lucra são as grandes corporações, certo? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em 2008, cerca de 3.500 empresas de pequeno e médio porte fecharam. Terrível isso. Porém, os bancos salvaram as grandes empresas. Vejam, por exemplo, a General Motors, a GM, a toda poderosa GM. Se não fosse Barack Obama com a medida de comprar as ações da GM, para depois revender quando as ações estivessem equilibradas e a GM se equilibrasse financeiramente, teria quebrado uma mega empresa. Isso seria ruim porque traria muitos desempregos. Sim, mas aquela pequena empresazinha que fazia peças, né, para carros e para oficinas, quebrou. Então, em uma grande epidemia mundial, que provoca uma crise econômica mundial, sempre o mais afetado vai ser o menor, o pequeno. Por isso que existe aqui no Brasil uma campanha para nós comprarmos dos pequenos. Aquela pessoa que tem um mercadinho, procure comprar dele. Aquela pessoa que tem uma quitanda, procure comprar dela. O feirante, certo? Então, fazer com que esse dinheiro circule na camada social mais inferior, para que ele tenha condição de se sustentar dentro dessa pandemia, já que, infelizmente, os órgãos governamentais afirmam não ter condição financeira para suportar esse número de pessoas que vão perder rendimento durante esse período da crise. Bom, os bancos do Brasil vão receber 1,3 trilhão de reais. Se fosse assim, nós aqui sustentaríamos salários de R$ 2.200 durante 6 meses a população do Brasil inteira. A gente costuma, no caso, parar para pensar, é uma situação tão complexa, né? Quando a gente está dando aula de redação, quando eu estou dando aula de redação, eu procuro sempre falar muito, ver que viaja. Eu falo muito sobre a lei de Newton. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O grande problema é que a sociedade brasileira está sendo destreinada a ser humana. Não só brasileira, mas existe um trabalho global, né, de maquinar o ser humano. O ser humano é trabalhado com metas, é trabalhado com números. Você tem um valor agregado de acordo com aquilo que você é capaz de produzir. E no dia que você não produz, você deixa de ser valorizado, você deixa de ser reconhecido. Eu acho isso um absurdo. É a visão do ter contra a visão do ser. Né? No Pequeno Príncipe, isso já era retratado quando você, no caso, observa que o adulto procura saber onde você trabalha, se é formado, qual carro anda, qual casa tem, aonde mora, para eu poder ver se vale a pena me aproximar. Eu não estou me aproximando de você, eu estou me aproximando daquilo que eu posso tirar de vantagem da nossa relação. Né? Hoje é o dia, meus amigos, de todos nós, olharmos para aquele cara que tem um mercadinho pequenininho, que está colocando a vida dele em risco, indo para uma Ceasa da vida, comprar mantimentos e trazer para que você não coloque a sua vida em risco. Então pare de ir para os grandes lojistas, porque esses têm apoio governamental, esses vão ter apoio de bancos. O teu vizinho que está indo ali comprar, até teu vizinho que está indo ali no quintal de casa plantar banana, plantar laranja, plantar macaxeira para poder vender, criar uma galinha para poder vender. Esse está precisando da tua ajuda. Se for para comprar, irmão, se for necessário, compra o teu vizinho,
compra o cara da esquina, mas, por favor, os grandes empresas, que eu não vou citar o nome por questão de respeito, as grandes empresas, eu não tenho nada contra elas, pelo amor de Deus, não é isso. Mas elas vão sobreviver. Elas vão sobreviver, pelo amor de Deus, entenda isso, elas vão sobreviver. Mas talvez o teu vizinho dependa de você. Então, pensa nessa perspectiva. Obrigado aí, viu, Erão, pela brecha. Mas, continua, filho. Quando você puder, eu tô aqui anotando. Vamos embora. Eu tô aprendendo. Então, firme e forte. Olha só. A gente, quando vai analisar esse perfil econômico, né, das empresas brasileiras, não é? E no mundo todo, né? O grande, ele sempre vai ter um apoio. O pequeno, não é? Quando a gente vai analisar, por exemplo, essas medidas que o governo está fazendo, 70 bilhões com mais 25 bilhões de apoio, né? Existe um fundo para isso. Existe um fundo para isso. Uma reserva técnica para estado de calamidade. Todo país tem isso. O nosso não é tão pequeno assim, certo? Mas ele tem que ser bem administrado, certo? Por exemplo, nós vamos identificar que hoje o presidente dos Estados Unidos, né, postou no Twitter, né, que ele não se importa com os outros. O que importa é os Estados Unidos. As máscaras que chegaram lá para ser distribuídas para o México e para o Canadá, que é um forte parceiro dele, ele disse, não vai não, vai ficar aqui. 2 mil respiradores. Da Bahia. Ia para a Bahia também. Ia para a Bahia também. E ficou tudo retido lá. Tudo retido lá. Ia para a Bahia, ó. Essas máscaras iam para o México, Canadá, toda a América Latina, para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Aí ficou retida lá. Ele disse que os outros que se virem. Outra coisa que também o Donald Trump fez para prevalecer os Estados Unidos, não é? Que o norte-americano, ele tem aquela ideia de que o mundo é ele e o quintal é o mundo, não é? O mundo é ele e o quintal é o mundo. Então, 2 mil respiradores para poder ajudar dentro desse processo de recuperação dos que estão em estágio mais avançado do Covid-19. Desses 2 mil, 600 eram para o Brasil. Ele fechou a carga e disse, não sai daqui. O avião chinês ia levar para os Estados Unidos 1.400. Ia descer para chegar aqui no Brasil com mais 600, para desembarcar em São Paulo. Não vão vir. Então, o que acontece? Dentro desse processo, onde o mais forte é quem manda, dentro do capitalismo mais selvagem possível, como diria o Imprimata, capitalismo selvagem. Eu me perdi numa selva de pedras, eu me perdi. Titãs. Não é? Titãs. 88. Né? Aí eu acho que essa música é de Branco, né? É de Branco Melo, se não me engano. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Onde o maior tiver, ele vai querer se salvar. Veja o que o presidente disse. Não importa os outros, o importante é os Estados Unidos. Deixando do lado os parceiros aqui do Brasil, do Canadá, do México, mas primeiro é ele. É aquela metodologia que eu sempre digo nas minhas aulas, para quem é meu aluno sabe o que eu digo. Nós somos uma sociedade doente. Nós temos uma baixa humanização. Não é imunidade, não. É baixa humanidade. Porque dentro de um contexto socioeconômico é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto nós, se eu estiver no meio. Infelizmente, essa é a grande realidade. Então, nós temos que pensar emergencialmente na microeconomia para depois aceitarmos uma macroeconomia. Vai se ajeitar, vai. Na crise de 29, se ajeitou. Na crise de 2008, se ajeitou. Nessa crise de agora, vai se ajeitar. Mas a gente só não pode ajeitar quem perdeu a vida. Então, antes que quem perca a vida seja o grande mal da sociedade, a gente tem que fazer com que essa vida seja preservada. E como é que a gente preserva essa vida? A gente preserva essa vida fazendo com que as autoridades sanitaristas internacionais ajam de forma social e não de forma política, que eu estou realmente um pouco amedrontado do que está acontecendo aqui no nosso país. Porque caso o ministro Luiz Henrique Mandetta ele perca o cargo por conta de subjeções feitas
pelo alto padrão, né, da presidência da República, dizendo que ele está querendo aparecer mais do que deveria, não é? E que, infelizmente, não é, ele está fazendo coisas muito alarmistas. Gente, não é ser alarmista. Ele foi chamado... Os 22 ministros foram convocados para uma reunião extraordinária e o tema da pauta é esse, é o estrelismo de Mandetta. Hoje, às 5 da tarde, né, vai estar sendo, no caso, feita essa reunião no Palácio da Alvorada. Isso. Meu grande medo é que ele caia, que ele é médico, não é político, mas médico, e coloquem um técnico político no lugar da pasta. Bom, mas economicamente... Aí cabe ao povo. Cabe ao povo ser povo. Ser povo. Ser sociedade. O próximo. Exato. Né? Somos cristãos. Dando aula de redação, uns aos outros como eu vos amei. Dando aula de redação, eu sempre falo para minhas meninas sobre 3 artigos. Artigo 3º, artigo 5º e o artigo 6º. Né? E eu sempre faço o pedido para que eles analisem algo muito sério chamado contrato social. Contrato social. Eu não sou dependente deles. Eles são dependentes da gente. Eles só têm poder. Ele só tem poder enquanto eu quiser que ele tenha. Isso. Pausa nisso. Ele não é uma estrela. Ele está ali para lutar por nós. Isso. Vamos refletir sobre isso. É pancada. Heraldinho. Vamos refletir. E vamos refletir também uma coisa. O capitalismo é bom ou mal? O socialismo... Esqueçam isso. Lembre-se de uma coisa. Nós temos hoje técnicos, certo? De várias empresas. Esses técnicos, mecânicos, etc. e tal, dessas grandes empresas e de pequenas empresas também, quando a gente vai para o Senai, que é o Serviço da Indústria, não é? Serviço Nacional da Indústria, o Senai, técnicos do Senai aqui de Pernambuco estão consertando os respiradores que estavam quebrados. E isso está contagiando o Brasil inteiro. O pessoal do ABCD Paulista, que fabricavam os carros da Volkswagen, da Chevrolet e da Honda, eles pararam, desculpem falar os nomes, mas eles pararam a produção. Pelo amor de Deus. E pegaram e agora estão fazendo respiradores. Ou seja, é o chamado esforço de guerra. Eu lembro muito bem que na Segunda Guerra Mundial, a Nike e a Adidas foram forçadas a fazer equipamentos militares. Eu lembro muito bem que hoje a própria empresa Nike dos Estados Unidos já parou de fazer os uniformes dos jogadores de basquete, de beisebol, das ligas americanas, para poder fazer produtos médicos, principalmente máscaras e roupas especiais. Ou seja, é um grande esforço mundial que está sendo feito. Então, a economia, ela com certeza vai estar debilitada? Vai, já está e irá ficar. Porém, as pessoas com saúde e que estão vivas para consumir vão fazer com que essa roda da economia volte a girar. Porque quem faz a economia girar é o trabalhador, não é a máquina, não é o patrão depende do trabalhador. Essa mais-valia que é feita é porque, infelizmente, existe um grande exército de reserva. Existem pessoas desempregadas que estão esperando a oportunidade de entrar nesse mercado de trabalho. Estão desesperadas. Desesperadas para entrar nesse mercado de trabalho. Então, essa roda da economia, ela vai girar de toda forma. Mas o mais importante hoje é analisarmos que a perda econômica já é irreversível? Só não pode ser irreversível a perda das vidas. Para a gente finalizar esse momento, nossa amiga Joana Clara traz aí uma frase de Milton Santos. O Brasil é dividido entre 2 classes, os que não comem e os que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. Esses meus filhotes me enchem de orgulho, velho, meu Deus. Milton Santos, um dos maiores nomes da geografia do século XX. Baiano. Melhor da América Latina até agora. Não tem maior da América Latina, não tem para onde contestar. O cara que foi laureado em 19 centros universitários,
Eu não tenho mais o que questionar um negócio desse, não. Né? Assim, aí de Carpina. Em termos de títulos, honoris causa, laureus, entre outros, ele só perde para Paulo Freire. Exato. Né? Galerinha, a live vai ficar salva na página do Mestre Heraldo. Segue ele. Detalhe, de boa, tenha uma ação humanizada. Não queira conhecimento só para você. Conhecimento é luz. Vai lá quando tiver salvo, clica na setinha e manda para todo mundo que merece ter uma aula com um mestre como esse, que, meu amigo, obrigado. Tá aqui, ó, a anotação é boia para poder fazer a redação amanhã. Daqui a pouquinho, galera, a gente vai estar aí com a aula de física, mestre Eduardo Pérez, beleza? Ó, Sarinha lá de Caruaru, turma da noite, ó. Matando a saudade com a gente aí, Heraldinho. Galerinha, se prepara pro print. Heraldão, faz carão. Carão. Agora é a hora do print. Cara de mal, cara de quem? Faca na caveira que a gente vai... Eita, se bom. Faca na caveira, vai passar, vai. Tá bom que eu tô perdendo a respiração. O gordinho aqui não aguenta, não. Tchau, galera. Beijo na testa, beijo no coração de todos vocês. E 4 horas da tarde, página do MDM. Entra aí que o bicho vai pegar. Heraldinho, obrigado do fundo do coração, irmão. Você é incrível. Obrigado mesmo. Somos MDM. Cheiro. Redação vai acontecer amanhã, 2 horas da tarde. Mas daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, não perde, pelo amor de Deus, aula de física. Painho vai estar aqui, viu? Vou estar aqui de novo. O professor Eduardo Pérez, a gente vai estar fazendo a diferença. Vamos pra cima. Pra cima. Cheiro! Tchau, tchau.